Na semana passada, a China comemorou de forma pomposa os 80 anos da vitória sobre o Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial. O desfile, que contou com a presença dos líderes da Rússia e da Coreia do Norte, assim como de diversos outros países, foi feito em homenagem aos participantes da guerra, assim como às suas vítimas. A milhares de quilômetros de Pequim, a parada militar chinesa parece não ter agradado a determinados líderes europeus. Uma chuva de críticas contra a presença da Rússia, da China e da Coreia do Norte esqueceu que a principal razão do desfile era o momento histórico. Para piorar, a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, fez um dos mais infelizes comentários de sua carreira política, demonstrando conhecimento quase zero sobre a Segunda Guerra Mundial. O que foi interessante, sabe, é que a Rússia estava se dirigindo à China dizendo algo como: nós, Rússia e China, nós lutamos na Segunda Guerra Mundial. Nós vencemos a Segunda Guerra Mundial. Nós vencemos o nazismo. E eu pensei, ok, isso é algo novo. Mas aí, você percebe que, se você conhece história, isso começa a levantar várias interrogações na sua cabeça. Mas sabe, hoje em dia as pessoas não leem nem lembram tanto da história e é por isso que acabam comprando essas narrativas. Como vocês acabaram de ver, Kaja Kallas não só reduziu ao mínimo a participação da União Soviética e da China na Segunda Guerra Mundial. Ela simplesmente os riscou da lista de países que participaram na luta contra o eixo. O pior de tudo é que, por cinismo ou não, ela tentou ainda justificar sua visão dizendo que é baseada em fatos históricos e que toda a ideia da participação ou vitória soviética não passa de desinformação. Eu não sei quais livros Kaja Kallas leu na vida, mas parece que nem os da história do seu próprio país, a Estônia, ela leu. A análise da fala de Kallas só pode nos dar uma de duas conclusões. Ou a chefe da diplomacia europeia é ignorante, não sabendo absolutamente nada da história da Europa nos últimos 100 anos, ou ela se faz de ignorante, o que é um quadro ainda pior, já que se trata de uma séria falsificação dos eventos históricos. Quando eu ouvi pela primeira vez a fala de Kallas, a impressão que tive foi que ela nunca viu essas fotos. Ou que talvez nunca ouviu de seus ancestrais sobre a libertação do controle nazista da Estônia por parte do Exército Vermelho. Ela também não deve saber simples fatos como os soviéticos chegaram primeiro a Berlim. Foram eles que hastearam a sua bandeira sobre o Reichstag. Foram eles que viraram a maré da guerra na Europa durante a Batalha de Stalingrado. Foram eles os responsáveis por mais de 3/4 das baixas alemãs. Foram eles que fizeram mais de 3 milhões de soldados de Hitler prisioneiros, sendo que já em 1944, milhares de prisioneiros alemães andaram pelas ruas de Moscou, sendo exibidos aos cidadãos do país socialista como o exército dos derrotados. Um ano depois, em 24 de junho de 1945, a União Soviética realizava a primeira parada da vitória. Cerca de 200 bandeiras das forças nazistas foram inclinadas ao chão, simbolizando a derrota final da Alemanha. Quando os aliados ocidentais ainda se preparavam para desembarcar na Normandia em 6 de junho de 1944, o Exército Vermelho já marchava a todo vapor em direção a Berlim. O maior medo da cúpula nazista era que os vermelhos chegassem em Berlim antes dos aliados ocidentais, e seus temores se concretizaram. Ainda em 1943, quando os aliados desembarcaram na Itália, após duras lutas contra as forças do eixo na África do Norte, o Exército Vermelho já tinha prevalecido na Batalha de Stalingrado. No Oriente, se por um lado é inegável a participação fundamental dos Estados Unidos na derrota do Império Japonês, por outro, não se pode fechar os olhos para a contribuição chinesa. As forças, em grande parte de Chiang Kai-shek, mas também socialistas,
foram responsáveis pela destruição de cerca de 1/3 de todo o exército japonês. Foram cerca de 1 milhão de soldados do Império do Sol mortos ou feridos pelo fogo chinês. Foram os chineses que impediram os japoneses de irem além, em direção à Sibéria, ou de realizarem uma operação massiva rumo à Índia. Os chineses pagaram um preço terrível. Dezenas de milhões de seus cidadãos morreram sob o efeito de armas químicas, massacres, torturas, experimentos científicos e na batalha. E tudo isso não foi o suficiente para o Japão derrotar por completo os chineses. É claro que o esforço de guerra soviético e chinês contou com o apoio dos aliados, embora a União Soviética também foi importante para a indústria norte-americana em tempos de guerra, exportando, por exemplo, manganês, cromo, platina, peles, linho, grãos e madeira. Kaja Kallas não é uma pessoa ignorante, embora você e eu podemos até duvidar de sua competência para ser a chefe da diplomacia da União Europeia. Ela não começou sua carreira política ontem. Nascida em 1977, Kaja Kallas passou parte de sua vida tendo educação soviética. Antes de entrar para a política, atuou como advogada após obter graduação em Direito pela Universidade de Tartu. Seu pai, Siim Kallas, foi primeiro-ministro da Estônia e comissário europeu. Ela mesmo atuou como deputada do parlamento de seu país entre 2011 e 2014, depois deputada do Parlamento Europeu entre 2014 e 2018 e atuou como premier de seu país de 2021 até 2024, estando no cargo de alta representante para Relações Exteriores e Política de Segurança da União Europeia desde dezembro passado. De certa forma, é previsível a falsa ignorância de Kallas em sua fala. Aliás, seu país esteve repleto de colaboracionistas com os nazistas durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Em parte, você até pode dizer que tal colaboracionismo era resultado da entrada das forças soviéticas em junho de 1940 na Estônia, mas isso não se sustenta muito. Até hoje, muitos estonianos fazem homenagens aos colaboradores de Hitler. Sim, cerimônias e honrarias àquelas pessoas que entregaram judeus ao extermínio e abraçaram a causa nazista. Muitos fizeram isso não por obrigação, mas por realmente crerem nos ideais de Hitler. Uma das coisas da Segunda Guerra Mundial que evitam falar até hoje é que foram muitos os movimentos europeus e cidadãos que apoiaram os nazistas de corpo e alma antes mesmo de seus territórios estarem ocupados pelas forças alemãs. Talvez você não sabe, mas Hitler gozou de não pouca popularidade fora da Alemanha. Na Estônia de Kallas, o Vaps Movement, conhecido como o Movimento dos Veteranos da Guerra da Liberdade, foi um grupo nacionalista e autoritário, formado por veteranos da Guerra da Independência da Estônia, ocorrida entre 1918 e 1920. O movimento defendia um Estado forte, anticomunismo radical e centralização do poder e tinha simpatias pelo modelo fascista europeu e por Hitler. Ele ganhou grande popularidade no início dos anos de 1930 e quase chegou ao poder. No Reino Unido, a British Union of Fascists, de Oswald Mosley, admirava Hitler e defendia a aliança entre Londres e Berlim. Na Bélgica existiu o Rechigismo de Leon Degrelle, um movimento católico que admirava Hitler e colaborou ativamente com suas tropas já durante a ocupação. Nos Países Baixos, o Nationaal-Socialistische Beweging de Anton Musser foi partido nazista holandês fundado em 1931. Ele colaborou com os ocupantes alemães após 1940. Na França, foram dois os movimentos pró-Hitler, o Action Française e o Parti Populaire Français. Na Espanha, a Falange Espanhola de Francisco Franco. Embora Franco tenha mantido neutralidade oficial, sua ideologia era próxima do nazismo e a Divisão Azul foi enviada como voluntários para lutar
ao lado da Wehrmacht na União Soviética. Na Finlândia, ocorreu o Movimento Patriótico do Povo, o IKL, um partido simpatizante do nazismo que defendia a cooperação com a Alemanha contra a União Soviética, apesar de a Finlândia nunca ter sido formalmente ocupada pelas forças de Hitler. Na Noruega ocorreu o National Samling, que significa União Nacional. Fundado em 1933 por Vidkun Quisling, ex-ministro da Defesa da Noruega, era um partido abertamente fascista, ultranacionalista e anticomunista. Adotava símbolos e estética semelhantes aos do nazismo alemão, incluindo uniformes e saudação fascista. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros. E lembrando para vocês que nós estamos publicando material diariamente no Twitter. O link você encontra na descrição deste vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.